Bem-vindo a mais uma unidade de estudo e chegou a hora de sabermos mais sobre o ITCMD, em que incide o Imposto sobre a Herança. Preste muita atenção, pois a aula está começando. Bons estudos! Vamos nessa! Vamos agora trabalhar com o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, depois vamos trabalhar com o IPVA, depois vamos trabalhar com o ISS e depois com o ICMS. Por que essa ordem? Primeiro trabalhamos com os dois impostos municipais, IPTU e ITBI. Agora vamos trabalhar com mais dois impostos estaduais, ITCMD e IPVA. Depois vamos trabalhar com o ISS e o ICMS. Por que trabalhar o ISS de competência municipal e o ICMS de competência estadual? Porque são impostos interrelacionados. Veja, também incide ICMS sobre serviços. Então, uma abordagem conjunta desses impostos facilita a vida, facilita a memorização para fins de prova do candidato. Ok? Então vamos lá ao nosso querido Imposto de Transmissão Causa-Mortes. O Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação é um imposto de competência estadual. Lembre que, antes da Constituição de 88, não existia o imposto incidente sobre a doação em si. Esse imposto incidia no antigo ITBI. O antigo ITBI, regulado segundo súmula do STF, o antigo ITBI, regulado nos artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional, esse imposto era tanto inter-vivos como causa-mortes, de competência apenas do Estado. Com a Constituição de 88, colocou o causa-mortes e doação para o Estado e o inter-vivos, entre vivos, veio para competência tributária municipal. Veja que existem várias siglas para o nosso querido ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Veja que ele aparece nas legislações estaduais como ITCD, como ICD, como IHD, como ITD. A criatividade é muito grande do legislador estadual. Qualquer um desses está se referindo ao Imposto de Transmissão Causa-Mortes, também chamado de Imposto sobre Herança, veja, IHD, e sobre o Imposto de Doação, ou seja, ocorrida a doação, através do Instituto da Tradição, vai incidir o Imposto sobre Doação, de competência estadual e também de competência distrital. Então, como nós falamos, na Constituição de 1967 e 69, existia o Imposto de Transmissão. Tanto causa-mortes como inter-vivos era só um único imposto, que era de competência do Estado, regulado nos dispositivos 35 ao 42 do CTN. Mas, Nilo, esses dispositivos ainda valem nos dias de hoje? O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento doutrinário é no sentido que eles valem no que se refere aos dispositivos recepcionados pelo texto constitucional. Ou seja, em alguns momentos aqui, nas nossas 4 unidades de ensino sobre o ITCMD, você vai perceber que vamos aplicar alguns dispositivos do CTN. Por quê? Porque foi recepcionado. Sempre lembrando que agora o inter-vivos é de competência municipal. Então, com a Constituição de 88, o ITCMD de competência estadual e distrital ficou regulado no artigo 155, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 1 a 4. Se preocupou o legislador constituinte, principalmente, em evitar conflitos de competência entre os estados, disciplinando a incidência do ITBI no caso de bem móvel ou no caso de bem móvel, onde ocorre essa incidência, isto é, aonde é o seu aspecto espacial. Qual o local de incidência do ITBI? Perceba que se o bem é imóvel, vai incidir na situação do bem ou no Distrito Federal. Claro, se o bem imóvel for do Distrito
Federal estiver localizado dentro do Distrito Federal. Por exemplo, na Asa Norte, na Asa Sul, em Taguatinga, em Ceilândia, em Samambaia. Então, aí irá incidir o ITCMD se for bem imóvel. Agora, se for bem móvel, meu amigo, minha amiga, vai incidir onde se processar o inventário ou o arrolamento. Então, onde se processar o inventário ou arrolamento. Você viu aqui que, na hipótese de bem imóvel, o ITCMD vai se processar no local da situação do bem ou no Distrito Federal, se o bem imóvel está dentro do Distrito Federal. Agora, se for bem móvel, aí vai incidir onde se processar o inventário ou o arrolamento, que hoje pode ser feito, inclusive, não só na Justiça, no Poder Judiciário, como em registro de imóveis. Veja aí onde se processar o inventário ou o arrolamento, né? No cartório, quero dizer. Então, veja que, no caso de bem móvel, onde se processar o inventário ou arrolamento, e no caso de doação de bem móvel, vai ser no domicílio do doador. Ou seja, aquele que doar o bem vai ocorrer, vai se verificar aonde é que ele tem residência. E aí vai ser o aspecto espacial no domicílio do doador. Agora perceba que existem casos em que a pessoa possui um bem imóvel no Brasil e reside no exterior, ou tem domicílio no exterior. Ou também ela possui um bem imóvel e tem residência ou domicílio no exterior. Então, nesse caso, onde irá incidir o ITCMD? A Constituição diz que vai ser disciplinado esse tema por meio de lei complementar. Esta lei complementar ainda não existe. Então, veja, o ITCMD vai ser disciplinado por meio de lei complementar no caso que o doador tenha domicílio ou residência no exterior. Isto é, se ele tem um bem imóvel situado no Brasil, né, veja, e tem domicílio e residência do exterior, a solução é fácil, muito fácil. Se ele tem um bem imóvel, vai ser no local da situação do bem. Agora, se é um bem imóvel, né, aí vai ser regulado por meio de lei complementar. No caso do morto, o de cujus é o morto, né? Lembre que, de acordo com o princípio da Saicine, que é estudado no direito civil, a sucessão ocorre com a morte. É isso que diz esse princípio, né? A sucessão ocorre com a morte. Então, é no momento da morte que vai incidir o imposto sobre a herança. E é nesse momento da morte que eu vou verificar, né, por meio de lei complementar futura, onde irá incidir o ITBI, o local da sua incidência. Então, veja, se o morto tem residência ou domicílio no exterior, a lei complementar vai disciplinar este tema, ok? Perceba também que as alíquotas do ITCMD, essas alíquotas, a Constituição Federal diz que a sua alíquota máxima será estabelecida por resolução do Senado Federal. Lembre que o Senado Federal, ele representa os estados membros e o Distrito Federal. Por isso temos 3 senadores de cada ente federativo. Então, ele, através de resolução, vai disciplinar apenas impostos estaduais, porque ele é o representante dos estados. É por isso que tem uma equivalência. 3 senadores do Amapá, 3 senadores do Pará, 3 senadores de São Paulo, 3 senadores do Rio de Janeiro, independentemente da potência econômica. Por quê? Porque o Senado Federal, ele representa os
estados e o Distrito Federal. Então, temos 27 unidades federativas, temos 81 senadores. E a resolução vai disciplinar a alíquota máxima do imposto de transmissão causa-mortes. Nilo, existe esta alíquota máxima? Existe sim. Uma resolução do ano de 1992 disciplinou que a alíquota máxima do ITCMD é de 8%. Então, nenhum estado e nem o Distrito Federal pode colocar uma alíquota superior a 8%. Vai colocar uma alíquota até 8%. Veja também que o lançamento do nosso querido ITCMD é disciplinado por meio da legislação estadual. Mas, em regra, este lançamento tributário é por homologação. Isto é, o contribuinte ou o responsável tributário pelo recolhimento do ITCMD faz o cálculo do imposto, recolhe o imposto e é sujeito à condição resolutória posterior, que é a homologação por parte do Estado. Esta homologação ela pode ser ficta ou pode ser expressa, segundo o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Então, lembre, o lançamento do ITCMD, em regra, é por homologação. Isto é, o contribuinte ou responsável faz o cálculo do tributo, faz o prévio pagamento e fica à espera da condição resolutória posterior, que é a homologação expressa ou ficta por parte da autoridade administrativa estadual. Essa homologação expressa, na prática, não ocorre. Então, na maioria das vezes, ocorre a homologação ficta ou homologação tácita. Como é feita essa homologação ficta ou tácita, Nilo? Essa homologação ficta ou tácita é apenas com o passar do tempo. Qual é esse prazo? 5 anos. Isto é, se no prazo de 5 anos a autoridade administrativa não homologa expressamente, não homologa literalmente o imposto de transmissão causa-mortes, vai ocorrer a homologação tácita ou ficta nesse prazo de 5 anos. Sempre lembrando que nos casos de dolo, fraude ou simulação, aí não é prazo de 5 anos. Nos casos de dolo, fraude ou simulação, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, eu vou aplicar, nesse caso, o artigo 173, inciso 1 do CTN, que diz o quê? Que a homologação ficta ou tácita, nesse caso, será no dia 1º do exercício financeiro seguinte, ou seja, 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, aquele que poderia ser efetuado o lançamento. Claro, nos casos de dolo, fraude e simulação, nos vemos daqui a pouco. Além de responder ao quiz, resolva também as questões do livro da disciplina. É uma excelente forma de fixar a matéria estudada e relacionar os pontos que precisam ser bem mais estudados. Bons estudos e até breve!